Bem-vindos, queridos irmãos, ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que cada um de vocês estejam bem e também estejam tendo uma excelente semana. Meus amados, na nossa reunião desse fim de semana, nós iremos estudar o artigo 42 da nossa revista A Sentinela. E nesse vídeo, como de costume, vamos fazer uma breve análise e preparação de algumas respostas-chave que podemos comentar nesse estudo, sempre com o objetivo de ajudar tanto você como sua família a comentar nas reuniões. Aproveitamos, gostaríamos de estender a todos vocês a oportunidade de se inscrever no nosso canal se não for inscrito, deixar um gostei, fazer um comentário, ativar o sininho e se tornar um novo membro do canal. Essa opção, além de nos ajudar com a produção desse vídeo e também ajudar o canal a crescer cada vez mais, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas que precisam também dessa ajuda. Fiquem à vontade. Então, o estudo 42 tem o seguinte tema: Você está pronto para obedecer? Temos como base Tiago, capítulo 3, versículo 17, que diz assim: A sabedoria de cima é pronta para obedecer. O que vamos ver? Por sermos imperfeitos, nem sempre é fácil obedecer, mesmo quando a pessoa que nos dá uma orientação tem o direito de fazer isso. Neste estudo, vamos ver os benefícios de se obedecer aos pais, às autoridades superiores e aos irmãos que têm responsabilidades na organização de Jeová. Pergunta do parágrafo 1. Por que às vezes achamos difícil obedecer? Porque, primeiro, somos imperfeitos e já nascemos com a tendência de ser desobedientes. Segundo, porque Satanás está sempre tentando fazer com que fiquemos contra Jeová, assim como ele. E terceiro, porque estamos rodeados pela atitude rebelde deste mundo, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então precisamos nos esforçar bastante para lutar contra a nossa tendência ao pecado e a resistir à pressão do diabo e deste mundo. Agora o parágrafo 2. A pergunta: o que significa ser uma pessoa pronta para obedecer? Conforme o texto de Tiago, capítulo 3, versículo 17 nos diz. Resposta: significa que devemos estar dispostos a obedecer àqueles a quem Jeová deu certa autoridade. Mas é claro que Jeová não espera que sejamos obedientes quando alguém nos pede para fazer coisas contra os mandamentos dele. Parágrafo 3. Por que é importante para Jeová que obedeçamos àqueles a quem ele deu autoridade? Porque quando obedecemos a eles, estamos na verdade obedecendo a Jeová. Afinal, Jeová deu certa medida de autoridade aos pais, aos anciãos e a algumas pessoas que trabalham para o governo. Primeiro subtítulo do estudo: Obedeça a seus pais. Vamos para o parágrafo 4. A pergunta: por que muitos filhos são desobedientes aos pais? Resposta: porque alguns acham que os pais pedem coisas que eles mesmos não fazem. Já outros acham que o mundo mudou bastante e que os conselhos dos pais não servem mais hoje em dia, ou que são muito duros. Parágrafo 5. A pergunta por que Jesus é o melhor exemplo de um filho que foi obediente. Porque Jesus era um humano perfeito, mas seus pais eram imperfeitos. Mesmo assim, Jesus honrava seus pais até quando eles não o entendiam ou quando cometiam erros. Muito bem, agora os parágrafos 6 e 7, uma só pergunta. O que pode ajudar os jovens a obedecer aos pais? Primeiro, pense em como Jeová se sente. A Bíblia diz que quando os filhos obedecem aos seus pais, isso é agradável ao Senhor. Jeová sabe que às vezes os pais podem não entender muito bem os filhos, ou talvez podem criar regras que pareçam não fazer sentido. Apesar disso, quando eles obedecem aos seus pais, isso deixa Jeová muito feliz. Segundo, os jovens podem pensar em como seus pais se sentem. Quando eles obedecem, com certeza os pais ficam felizes, e isso faz com que eles ganhem a confiança deles. Além disso, os filhos também ficam mais próximos deles. Agora o parágrafo 8. Por que muitos jovens obedecem aos pais? Resposta: conforme vimos nos exemplos do parágrafo, muitos jovens obedecem aos pais hoje porque eles perceberam que isso é para a proteção deles. Segundo o subtítulo do estudo, obedeça às autoridades superiores. Parágrafo 9.
O que muitas pessoas pensam sobre obedecer às leis do governo? Resposta: muitas pessoas reconhecem que precisamos dos governos e acham que vale a pena obedecer a pelo menos algumas leis criadas pelas autoridades superiores. Mas essas mesmas pessoas se recusam a obedecer às leis quando não gostam delas ou acham que são injustas. Parágrafo 10. A pergunta: por que nós obedecemos até às leis que não gostamos? Resposta: porque por enquanto Jeová está permitindo que os governos existam para manter as coisas em certa ordem, e ele espera que nós obedeçamos a eles. É verdade que às vezes podemos achar que uma lei é inconveniente, injusta ou que vai nos causar prejuízo, mas nós obedecemos a Jeová e ele nos diz que devemos obedecer às autoridades. A única exceção é quando elas nos pedem para fazer algo que vai contra as leis de Jeová. Muito bem, agora os parágrafos 11 e 12, mais uma vez uma só pergunta. O que José e Maria tiveram que fazer para obedecer a uma lei e quais foram os resultados? Temos aí o relato de Lucas, capítulo 2, versículos 1 a 6, para a gente entender o que eles fizeram. E também temos uma gravura. Lembrando aos irmãos, não vamos colocar as gravuras aqui na tela, no vídeo, para que possam caber as respostas. Mas iremos descrevê-las brevemente, para que assim, caso o irmão pergunte, os irmãos consigam comentar. Veja a resposta primeiro. O imperador romano Augusto fez uma lei exigindo que todos voltassem à sua cidade natal para serem registrados. José e Maria tiveram que viajar até Belém, uma viagem de mais de 150 quilômetros num caminho cheio de subidas e descidas. Aquela viagem não seria nada fácil, principalmente para Maria, que estava com 9 meses de gravidez. Era muito arriscado. Mas ainda assim, eles obedeceram ao governo. E o resultado foi que Jeová abençoou a obediência deles. Maria chegou em segurança até Belém e deu à luz a um bebê saudável, e até ajudou no cumprimento de uma profecia bíblica. E nós podemos observar isso nessa gravura, né? José e Maria ali fazendo a viagem, né? Que mesmo sendo muito arriscada, eles obedeceram às autoridades daquela época e Jeová abençoou eles, né? E aqui nos dias atuais podemos ver aí provavelmente o irmão dirigindo e ele está respeitando ali o limite de velocidade. Então essa obediência, além de contribuir para a ordem no trânsito, também serve para a proteção dele. Também podemos ver aqui o irmão assinando ali a conta que ele tem que pagar, né? Calculando ali, pagando os impostos. E uma irmã ali explicando provavelmente que não vai fazer uso de sangue. Então aí já é uma ordem de Jeová. E essa lei dos homens vão contra essa ordem de Jeová. Então, nesse caso, a gente tem que primeiro obedecer a Jeová. E podemos, pelo menos dá para entender que a irmã está fazendo isso aqui, né? Explicando aí para a enfermeira os procedimentos alternativos que ela quer que faça nela. Parágrafo 13. Por que nossa obediência ajuda nossos irmãos? Resposta: porque, para começar, nós não somos punidos assim como as pessoas que desobedecem às leis. E nossa obediência pode influenciar a maneira como as autoridades veem as testemunhas de Jeová, pois toda vez que obedecemos às leis, a reputação do povo de Jeová fica ainda melhor. E pode ser que no futuro essa reputação sirva para proteger os nossos irmãos. Agora, o parágrafo 14, o que ajudou uma irmã a estar pronta para obedecer às autoridades? Resposta: o que ajudou essa irmã chamada Joana foi, primeiro, ela parou de ler postagens que falavam contra as autoridades nas redes sociais. Segundo, ela orou para Jeová pedindo ajuda para confiar nele e não ficar esperando uma mudança nos governos humanos. E terceiro, ela leu artigos em nossas publicações que falam sobre a neutralidade. Terceiro e último subtítulo do estudo: obedeça às orientações da Organização de Jeová. Parágrafo 15. Porque às vezes pode ser difícil para nós obedecer às orientações da Organização de Jeová? Porque, embora nosso líder Jesus seja perfeito, aqueles que ele usa para orientar o povo de Deus aqui na terra são imperfeitos. Por isso, às vezes, achamos difícil obedecer a eles, principalmente quando nos pedem para fazer algo que não queremos fazer. Parágrafo 16. O que Paulo fez, mesmo parecendo que a orientação que ele tinha recebido não fazia sentido?
Temos aí o relato de Atos, capítulo 21, versículos 23, 24 e 26, que explica o que aconteceu. Veja a resposta. Os cristãos judeus tinham ouvido alguns boatos de que Paulo tinha abandonado a lei de Moisés, ou seja, que estava desrespeitando a lei mosaica. Mas Paulo sabia que os cristãos não precisavam mais seguir a lei e que ele não tinha feito nada de errado. Mesmo assim, Paulo obedeceu sem questionar e levou os homens consigo e se purificou cerimonialmente junto com eles. E essa sua obediência contribuiu para a união entre os irmãos. Chegamos ao parágrafo 17. A pergunta: o que você aprendeu com o exemplo de Stefânio? Resposta: aprendemos que, apesar de algumas decisões da organização ou orientações não fazerem sentido, quando obedecemos, somos muito abençoados por Jeová. Parágrafo 18. Por que ser obediente é bom para nós? Porque é a obediência que vai salvar nossas vidas. Por exemplo, no início da pandemia da Covid-19, fomos orientados a parar de nos reunir no salão do reino e a não pregar de casa em casa. Você achou difícil obedecer a essa orientação? Saiba que foi a sua obediência que protegeu você, ajudou a congregação a continuar unida e agradou a Jeová. Agora estamos bem mais preparados para obedecer a qualquer instrução que talvez recebamos durante a grande tribulação. Agora a pergunta do parágrafo 19. Por que você quer ser obediente? Os irmãos fiquem à vontade para darem suas respostas pessoais, afinal é uma pergunta pessoal. Mas veja o que eu coloquei. Temos muitos motivos para ser obedientes. Por exemplo, nós vimos nesse estudo que ser obediente traz muitas bênçãos, mas o principal motivo de obedecermos a Jeová é porque amamos muito a Ele e queremos agradá-lo. Além disso, quando obedecemos àqueles que têm autoridade sobre nós, mostramos que somos sábios, e uma pessoa sábia faz o coração de Jeová se alegrar. Muito bem, queridos irmãos, agora vamos fazer uma breve recapitulação do nosso estudo. Perguntas de recapitulação. A primeira pergunta: o que vai nos motivar a obedecer aos nossos pais quando somos jovens? A resposta eu fiz no resumo dos parágrafos 5 e 6. Primeiro, pense em como Jeová se sente. A Bíblia diz que quando os filhos obedecem aos seus pais, isso é agradável ao Senhor. Jeová sabe que às vezes os pais podem não entender muito bem os filhos, ou talvez podem criar regras que pareçam não fazer sentido. Apesar disso, quando os filhos obedecem aos seus pais, isso deixa Jeová muito feliz. Segundo, os jovens podem pensar em como seus pais se sentem. Quando eles obedecem, com certeza os pais ficam felizes, e isso faz com que eles ganhem a confiança deles. Além disso, os filhos ficam ainda mais próximos deles. Segunda pergunta de recapitulação do estudo: o que vai nos motivar a obedecer às autoridades superiores? A resposta eu fiz o resumo dos parágrafos 10 e 13. Porque por enquanto Jeová está permitindo que os governos existam para manter as coisas em certa ordem, e ele espera que nós obedeçamos a eles. É verdade que às vezes podemos achar que uma lei é inconveniente, injusta ou que vai nos causar prejuízo. Mas nós obedecemos a Jeová e ele nos diz que devemos obedecer às autoridades. A única exceção é quando elas nos pedem para fazer algo que vai contra as leis de Jeová. Além disso, quando obedecemos às autoridades, a reputação do povo de Jeová fica ainda melhor. E pode ser que no futuro essa reputação sirva para proteger os nossos irmãos. Última pergunta de recapitulação do estudo: o que vai nos motivar a obedecer às orientações da organização de Jeová? A resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 16 a 18. O que vai nos motivar é o exemplo do apóstolo Paulo, que estava pronto para obedecer, e ao fazer isso, ele contribuiu para a união dos irmãos. E outra coisa também, conforme observamos em alguns exemplos atuais de irmãos que obedecem às orientações da organização, é que isso salva a nossa vida e Jeová nos abençoa grandemente. Irmãos, então chegamos ao fim dessa nossa preparação do estudo 42 da revista A Sentinela. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho. Esperamos de coração que possa ser de grande ajuda aí na sua preparação e elaboração de respostas, e que Jeová abençoe seus comentários nesse artigo. Agora chegou a oportunidade de você se inscrever no nosso canal, se não for inscrito, deixar um gostei, um comentário, compartilhar esse vídeo, e também, se desejar,
torne-se membro do canal. Essa opção, além de ajudar o nosso canal a crescer e também na produção e elaboração desse vídeo, faz também com que esses vídeos cheguem a mais irmãos que vão preparar esse mesmo artigo. Muito obrigado, que todos vocês tenham um excelente fim de semana e até os próximos vídeos.